Queridos, hoje nós vamos falar sobre o poder que definirá o seu futuro. Poder que definirá o seu futuro, um ensinamento do nosso Mestre Jesus. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ver que Jesus ali, principalmente nos relatos dos evangelhos, nós vemos vários princípios sobre o reino dos céus. Jesus vai ensinando como nós vivermos o reino do céu aqui na terra. E tem alguns fatores que são determinantes para que todos aqueles que são reconciliados com Deus, que entregaram a sua vida para Jesus, que têm Ele como seu Senhor e Salvador, que todos possamos experimentar a vontade do Pai que está nos céus, porque Ele é Pai e Ele deseja o melhor para os seus filhos. Então, vamos ter como base esse Mateus 7, dos versículos 7 a 12, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até aqui nós vimos o caráter de Deus. Até aqui, nesse versículo 11, nós vimos a vontade de Deus. Até aqui nós conhecemos um pouco da característica do nosso Pai, da vontade dele. Ele mesmo fala, através do seu Filho, que nós devemos pedir que será dado, que nós devemos buscar que então encontraremos, que nós devemos bater. Isso fala de insistência, isso fala de imprimir esforço, isso fala de nós termos empenho, então a porta será aberta. E ele então faz essa comparação. Se nós que somos maus, se recebermos dos nossos filhos um pedido de querer um pão, por acaso nós vamos dar uma pedra? Se nós que sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai? O Pai Celestial nos dará coisas boas, porque estamos pedindo. Esse é o caráter do nosso Deus. Deus é bom, Deus não é carrasco. Deus não está ali o tempo todo querendo esperar um momento que você venha talvez errar e Ele está pronto para te castigar. Não. Nós precisamos sempre entender que Deus é bom em todo tempo Deus é bom, cada vez mais. Ele, sim, permite que nós venhamos a passar por algumas situações para que possamos ter um aprendizado, para que possamos experimentar transformação, para que possamos nos parecer cada vez mais com Ele, para que possamos ter as condições básicas, para que possamos experimentar exatamente isso que Ele quer para as nossas vidas. Ele quer, sim, dar coisas boas aos seus filhos, que somos eu e você. Partindo desse entendimento, partindo dessa certeza, nós vamos agora ler do versículo 12 em diante, porque então, fazendo essa introdução, Jesus mostra como somos nós, fala o que devemos fazer, e ele então fala como que nós devemos agir para receber, experimentar, vivenciar o que ele acabou de dizer. Versículo 12, assim, dessa forma, desse jeito, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus resume tudo o que aconteceu até ali, a lei e os profetas, a essa prática, a esse ensinamento.
tudo que o pai quer e pode proporcionar aos seus filhos. Isto é, o seu futuro está relacionado àquilo que você escolhe dar e fazer aos outros. Preste bem atenção. O poder que definirá o seu futuro, o poder que vai definir o que será dado a você, o poder que vai definir aquilo que você vai encontrar, o poder que vai definir as portas que serão abertas, estão diretamente ligadas àquilo que você escolher fazer, pensar, falar relacionado tanto a Deus quanto principalmente às pessoas. Nós vamos hoje, então, entender esse poder da escolha. São 4 aspectos e hoje nós vamos falar só de 2. Vamos deixar os outros 2 para a semana que vem. O primeiro aspecto desse poder da escolha que Deus deu a você, esse poder que Ele coloca no seu colo, entrega em suas mãos, para que você possa usar da melhor forma, fazendo aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Primeira escolha é sobre o que pensar das pessoas. O que pensar das pessoas. E vamos então pegar ali no mesmo capítulo de Mateus, nos versículos primeiros ali, os 5 primeiros, 1 a 5. O próprio Jesus diz assim, antes de colocar isso que acabamos de ler, de versículos 7 a 12, ele fala assim lá no 1 ao 5, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida, preste atenção nisso, isso é central, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu fico pensando assim, se fosse eu falando com o irmão, o pessoal já ia sair da igreja. Hipócrita, tira a viga do teu olho e para de ficar... magoou. Você é da igreja, pastor não tem amor. Né? E é Jesus aqui pegando e vapt, né? Sendo bem firme, bem duro, dando ensinamento ali para aqueles que estavam ao seu redor. Mas isso é um princípio espiritual. Julgar, gente, é tirar suas próprias conclusões sobre as pessoas. Tirar as suas conclusões sobre o que ela diz, sobre o que ela faz, sobre o que ela fala, já falei, diz, né? E possivelmente muitos também tiram conclusões até sobre o que acha que as pessoas estão pensando ou sentindo. Já parou para perceber? Não, fulano quis fazer aquilo, a pessoa falou aquilo porque queria me irritar. Quer dizer, acho que tinha uma visão de raio-x para enxergar o sentimento, o pensamento e a intenção da pessoa, né? E talvez nem seja assim. A medida que você usar vai ser usada para medir você. E aqui Jesus então está nos ensinando que é da mesma forma que nós pensarmos sobre as pessoas, da mesma forma que você tira conclusões acerca das outras pessoas, vai ser nesta medida que você será julgado, medido. Será nesse padrão que você estará sendo avaliado. Todos nós aqui, vou falar uma coisa que pode parecer estranho, porque Deus ama igual a todo mundo. Deus não tem diferença para ninguém, mas quem faz a diferença sou eu e você.
o peso de avaliação, a balança é diferente. Talvez você nunca escutou isso. Está escutando hoje. A balança pela qual Deus mede cada um de nós é diferente. Como assim? Nós somos iguais? Para Deus o amor é o mesmo? Sabe por quê? Porque essa balança quem determina somos nós. Porque a medida que a gente usa para os outros é a mesma medida que Deus vai usar para avaliar a gente. A balança que a gente utiliza é a mesma que vai ser utilizada para cada um de nós. É por isso que as pessoas, poxa, comigo não acontece tal coisa. Poxa, eu não estou rompendo em tal área. Poxa, mas eu queria ver, eu vejo acontecendo na vida do fulano, do Beltrano, poxa, na minha não rompe. O outro é mais espiritual, eu queria também ser tão espiritual. Mas não é porque Deus quer diferente. É porque é um princípio espiritual. Que a medida que você utiliza é a mesma que vai ser utilizada para você. E aí, então, partindo desse entendimento, nós precisamos fazer uma autoavaliação muito séria. Porque um julgamento que nós fazemos sobre as pessoas parte da nossa perspectiva. Eu vou contar aqui uma situação. Passa lá um irmão na frente da casa. Vamos falar do pastor. Vamos falar do pastor. Pastor, já que. Aí passa na frente da casa do pastor e vê lá a janela aberta. E aí vê lá na janela, vamos supor que aqui é a janela, tá bom? E você está passando aqui, a janela está aqui. E aí a pessoa, aquele irmão lá passou e viu assim, ó, o pastor assim, ó, com um cabo de vassoura na mão, escuta a pastora, e vê o pé da pastora subindo assim. Daquela perspectiva, o que a pessoa normalmente vai pensar? O pastor está espancando a pastora. Um hipócrita. Vai, prega o amor e olha o que está fazendo. E aí já dá lugar ao diabo. E aí, em vez de fazer aquilo que a gente aprendeu em Mateus 18, andando na luz, vai falar com o pastor? Não, a pessoa vai lá e fala para o outro, olha só, é para a gente orar, tá? Porque sempre começa assim, a fofoca começa com uma oração, né? É para a gente orar, querido, olha só, o pastor estava espancando a pastora. Sério, isso eu vi com os meus próprios olhos. Começa assim. E aí o assunto chega lá no pastor, mas isso já causou um estrago tremendo. Porque a pessoa olhou daquela perspectiva. E para quem estivesse passando, ia parecer mesmo, só que o pastor estava tentando matar o camundongo que estava passando. A pastora tinha caído, escorregou, o pé subiu. A pastora cheia de medo do rato. E o pastor lá... E aí? Dependendo da perspectiva que a gente tem, nós vamos tirar uma conclusão. E isso é o que eu mais vejo nos relacionamentos. Pessoas que tiram conclusões precipitadas baseadas na sua própria ótica e não sabem os detalhes das coisas. São parâmetros que não são genuínos muitas vezes. Por isso que Jesus nos ensina, para nós termos cuidado, olhar com olhos bons, pensar sempre o melhor, procurar conhecer realmente os detalhes dos fatos, tentar ver quais são as motivações das pessoas. Dentro de casa acontece muito, né? A gente julga direto dentro de casa, é ou não é? Poxa, aí foi lá, a patroa foi lá, limpou, né, mulheres? Limparam lá a casa, tudo mais, ajeitaram tudo bonito, cheiroso. Aí chega lá o patrão e aí deixa o sapato do lado, joga a toalha amassada, sei lá, o filho, né? Os jovens aqui não fazem isso, não, são todos bem, né? Em nome de Jesus. Não deixam uma coisa desarrumada, nada não, né? Só que aí a pessoa que foi lá, arrumou com todo carinho, com esforço e tudo mais, chega lá, como é que se sente? Se sente desprezada. Poxa, todo aquele esforço que eu fiz, e aí começa a reclamar, não é verdade? Poxa, tá aqui, olha só, tinha largado, poxa, bota no lugar, tá? E aí começa aquela coisa, né? E aí pensa o quê? Poxa, não dá valor porque que eu arrumei, que eu
meu esforço, mas não é bem assim. Essa não é a motivação. Fez por outra coisa, fez porque uma desatenção. Então, nós temos que cuidar. Estou dando um exemplo bem simplesinho, poderia dar um monte de exemplo aqui, mas para a gente poder fazer uma avaliação assim, ó. Partindo de que nós pensamos sobre as pessoas? A gente avalia pensando sempre o melhor ou nós damos vazão normalmente ao que é negativo? É uma avaliação que nós precisamos fazer, que o Espírito Santo entre em nossos corações, que nós possamos ter um coração cada vez mais cheio do Espírito Santo. Até porque nessas avaliações estão as nossas influências do nosso passado. O nosso passado influencia muito na forma pela qual nós vamos medir as pessoas. Se eu vivi um tempo de escassez e vejo lá alguém comprando uma coisa que de repente para mim possa parecer uma luxúria, sei lá, um exagero, mas é o meu padrão, não é o padrão do outro. Quer ver uma coisa que acontece muito? Alguém cresce na vida, desponta financeiramente, ou uma família estruturada, ou espiritualmente, ministerialmente. E aí, às vezes, algumas pessoas olham lá, por exemplo, na questão financeira. Veio agora que o fulano, Beltrano, tem uma condição legal, mas não sabe o preço que foi pago. Então, o olhar do agora é o seguinte, poxa, mas para outra pessoa ali é fácil. É fácil hoje, mas não sabe a estrada que foi percorrida até chegar lá. Então, a ótica pela qual a pessoa que passou a escassez e não chegou no nível daquela outra, nesse aspecto, é uma. E bem provavelmente não vai ser o melhor parâmetro para julgar a vida da outra pessoa. Então, na verdade, o que nós devemos fazer sempre? Glorificar a Deus, falar o que é melhor, nas situações de discordância ou de conflito, fazer como Jesus nos ensinou, como aprendemos nas células nas últimas semanas, conversar, ver realmente as situações, pessoalmente, não pensar o mal das pessoas, porque é dessa forma, na mesma medida, é que nós vamos ser julgados. Se eu penso mal de alguém, se eu me permito levantar alguma hipótese, gente, essa medida vai ser usada contra mim. Teve uns líderes que saíram daqui há um tempo atrás da igreja. E aí uma outra irmã, tá vendo? Aí tem coisa, porque fulano, não saíram, fulano, Beltrano não saíram e tudo mais. E aí eu fui conversar com a pessoa, fiz o que Jesus falou, né? Mas levei testemunha, porque já tinha sido feita a primeira parte, conversa individual, depois fomos para a coletiva. E perguntei, tem alguma dúvida, né, com relação à situação que aconteceu? Tal. Porque da forma como está sendo falado, parece que tem alguma coisa errada, tem alguma, levantando alguma suspeita, tem algum problema. Por quê? A gente pode explicar tudo, só perguntar para mim, não tem problema não. Não, aí, sabe? Mas, ainda bem que não foi, né, não virou fofoca assim, porque não falou para muita gente. Porque isso gera um estrago, coloca dúvidas nos corações das pessoas, é uma malignidade do coração do ser humano. E o que acontece? A própria pessoa fica contaminada com aquela própria atitude, porque a mesma medida que ela usa é usada contra ela. A pessoa não está bem, não fica bem. E isso que a gente procurou, né? Olha, está tudo certo, declaramos perdão e tudo mais, tal, mas se a pessoa não tem um coração aberto, quebrantado mesmo, de se humilhar diante de Deus, pedir perdão para as pessoas, a coisa não funciona. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Nós precisamos levar isso muito a sério. A mesma medida que nós usarmos para com as pessoas vai ser a medida que vai ser usada em relação a nós. Aí, aquela porta que batemos, ela não abre.
se a medida for errada. E aí, aquilo que nós pedimos não é dado. Aquilo que nós buscamos não encontramos. Porque ficam legalidades no mundo espiritual. Porque não tem como Deus agir. Porque Ele não quebra o princípio que Ele colocou no funcionamento de toda a humanidade. Deus não quebra o seu princípio. Então, muitas vezes a pessoa está lá anos, às vezes numa situação que não rompe, por conta de coisas que lá atrás foram colocadas debaixo do tapete. E que o Espírito Santo traga iluminação no teu entendimento para que não fique nada debaixo do tapete. Em nome de Jesus, amém? Para que você possa viver esse princípio aqui com intensidade, que venha sobre o teu coração a luz do Espírito Santo trazendo vida, trazendo renovo para que você possa colocar em prática esse poder da sua escolha, fazendo a escolha certa, naquilo que você vai pensar sobre as pessoas, sobre as situações. Então, não julgue e não rotule as pessoas. Grave isso. Nunca rotule as pessoas. É uma coisa gravíssima isso. Sabe o que é? A pessoa às vezes errou uma vez na vida. Já até pediu perdão. E às vezes nem você sabe se a pessoa foi se consertar ou não. Mas aí às vezes no teu coração, na tua mente, está lá, aquela pessoa fez aquilo ou é assim. E aí você possivelmente está emitindo um julgamento deturpado. E da mesma forma que você está emitindo esse julgamento, rotulando essa pessoa, vai ser nesse padrão, nesta medida que o mundo espiritual vai se mover sobre a sua vida. Agora, se você escolhe usar esse poder, escolhendo o melhor sobre o que pensar das pessoas, como medir as pessoas, aí o que você pedir será dado. O que você buscar, você vai encontrar. Aonde a porta que você bater, ela vai se abrir. Eu não sei se essa porta é na sua família. Eu não sei se essa porta é nos sonhos que você está projetando para o futuro. Ministerial, financeiro, profissional. Na condição que você tem como ser humano, pessoa. Eu sei de uma coisa. Que o Pai é bom demais. E que Ele, sim, quer dar boas coisas aos seus filhos. Ele quer isso para você agora. E Ele está hoje, por meio da sua palavra, levando você a essa reflexão. Eu sei que o Espírito Santo agora está trabalhando no coração de várias pessoas aqui, porque às vezes tem umas coisas que ficam escondidas, a gente esquece. Esquece. E a gente tem umas coisas que a gente faz questão de esquecer. Mas não é assim que você experimentará o melhor do Deus Pai. Sabe como vai ser? Você enfrentando essas situações e fazendo a coisa certa. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar leve, vai ficar bom. Você vai se sentir cada vez melhor. Porque se você usar a medida certa, você será medido no padrão correto. E aí você vai, sim, pedir, buscar, bater, e aí então você vai receber, encontrar e vai ver as portas se abrindo. Amém? E o segundo e último aspecto, a escolha, o poder da escolha sobre as suas palavras. O poder que Deus deu para algo que tem entre o seu queixo e o seu nariz. Ou mesmo na sua mão, no caso das libras.
O poder, aquilo que sai das suas palavras, sejam elas faladas ou interpretadas, não sei como é que chama. Como é que chama? Interpretada? Em Libras? Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 12, nos versículos 33 a 37. É outro aspecto desse poder que vai definir o seu futuro a partir de hoje. Mateus 12, de 33 a 37, diz assim: Considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí vem Jesus de novo, né? Dá-lhe. Ainda bem que é ele falando, não sou eu. Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Aí Jesus dá um nó na nossa cabeça, né? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Repita comigo, por favor. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Grave bem isso. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, olha a seriedade da coisa, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha a seriedade, isso não é brincadeira. É para a gente entrar em outro nível hoje aqui, gente. Somos filhos e filhas de Deus, amém? Vamos absorver esse ensinamento de Jesus, vamos ver outro padrão, sair da normalidade. Não é porque todo mundo não leva a sério, tanto a sério que a gente não vai levar, não, nós vamos ir para outro padrão, ser cada vez mais cheio de Deus. E aí continua. Pois por suas palavras você será absolvido. Está ali? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos nessa versão. E por suas palavras serão condenados. Papo reto de Jesus. As palavras que saírem na sua boca, se forem boas, te conduzirão à absolvição, à libertação, à liberdade, à vida. E se as palavras que saírem da sua boca forem más, elas vão te levar à condenação. Elas vão te levar à morte. Morte eterna, morte espiritual, morte emocional, morte relacional. Então, esse poder da escolha das nossas palavras, elas movem o mundo espiritual. Palavras que saem em relação a uma outra pessoa. Palavras que saem em relação à situação que está ao seu redor, na sua vida. Palavras que saem na hora da tensão, do conflito. Aquelas palavras que saem sem serem pensadas. Que saem na hora da emoção forte. Que saem na hora do desequilíbrio emocional. E palavras, muitas vezes, são como uma bomba. Dá até para dar uma aliviada no efeito. Mas, muitas vezes, não dá para colar de novo o estilhaço daquilo que foi quebrado. Dá para dar uma colada, dá para dar uma ajeitada, mas ficar igual, às vezes, dependendo da situação, é complicado. Ainda bem que tem o perdão de Jesus, né? Ainda bem que Jesus nos perdoa. Ainda bem que Ele foi na cruz por nós e entrou no nosso lugar, porque nessa hora da culpa, aí nós podemos, por meio dele, zerarmos toda e qualquer situação no mundo espiritual, e essa situação, ela reflete diretamente em todas as áreas da nossa vida, todas. Então a gente precisa compreender o mundo espiritual, como funciona. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela é mais simples do que parece. Às vezes a gente complica. É curto e grosso, é papo reto, desse jeito.
nós seremos medidos pelas palavras que falamos também. Então, use bem o poder da escolha das palavras que você emite. E se tem alguma palavra agora que você lembrou, que você soltou ao vento, ou então que você lançou como uma flecha em direção a alguém, ou que você lançou indiretamente, não diretamente na pessoa, mas indiretamente, lançando para uma outra pessoa, para atingir aquela, de alguma forma, ou mesmo fez isso sem intenção, mas fez. Eu quero te dar um conselho, corrija esse negócio logo. Para você, para o teu bem. Para quê? Para que você possa ser restituído desse dano que aconteceu no mundo espiritual e no mundo físico também. Para que você possa, a partir de agora, usar bem esse poder. Porque as palavras que saem da sua boca são uma arma. Grave isso, pelo amor de Deus. Palavras que saem da sua boca é uma arma espiritual, são armas espirituais, poderosíssimas. O mundo foi feito pela palavra. Jesus é a palavra encarnada. Quanto mais a gente entender o poder disso e praticarmos isso, nós vamos abrindo os céus na nossa casa, vamos abrindo o mundo espiritual sobre a nossa vida, porque muitas vezes nós somos ingênuos na utilização das nossas palavras. Não usamos ela da forma espiritual. E por conta disso, não fazemos as melhores escolhas, não recebemos, não encontramos, não experimentamos o melhor que o Pai Celestial tem para nós. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, quando as coisas não saírem da forma esperada, você não vai murmurar, amém? Você vai declarar a palavra de vida, palavra de bênção. Se o negócio está difícil, declara a palavra de vida. Eu vou pedir para os irmãos aí agora, em nome de Jesus, fazerem um esforço de lembrar palavras de vida que tem na Bíblia, que vier na sua cabeça agora. Quando vier essa palavra, declare ela aí no seu lugar, por favor. Tá? Declare palavras de vida, palavras proféticas, palavras de bênção. Deixe vir no seu coração agora, deixe o Espírito Santo falar agora no seu coração. Vê alguma palavra no coração de alguém aí? Levanta a mão só para eu saber. Ali, Sandra, Demir, Ronaldo. Fala, Ronaldo, para mim, por favor. Declara para mim, declara alguém para mim. Vai. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vai, Ronaldo. O justo viverá pela fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá. Demir. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que mais? Vamos lá, gente. O Senhor é minha luz, minha salvação, minha fortaleza. Vamos lá. Vamos, gente. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Porque na hora que o negócio pega, na hora da guerra, são essas palavras que nós temos que usar. Quando está difícil, quando a alma está angustiada, quando nós nos sentimos apertados aqui dentro, sem esperança, é a palavra de Deus que nós temos que declarar. Por isso que é importante nós estarmos nos alimentando dela, porque no momento que parece que nada está de acordo com a palavra, nós temos que continuar crendo, confiando cegamente na palavra, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando e a prova, a convicção das coisas que nós ainda não estamos vendo, mas iremos ver em nome de Jesus, amém? E é assim que a gente vai abrindo o mundo espiritual. É desse jeito que o nosso futuro vai sendo delineado. É nessa estrada da palavra. Nos momentos que somos testados, que somos confrontados, que somos provados, tentados, são nesses momentos, principalmente. E também nos momentos de distração. Veio agora do Espírito, veio um WhatsApp espiritual agora. Distração também, beleza. Distração. Nesses momentos que a gente está meio confortável e aí vai lá e fala alguma coisa que não deve falar. Muitas vezes acontece.
fala algo sem pensar? Então, que em nome de Jesus, que a partir de hoje, você saia daqui, não somente com um entendimento mais aguçado e com a tua lembrança avivada de que há uma arma atômica acima do seu pescoço, que é a sua boca. É uma arma atômica de efeito colossal que você não tem ideia. Que se você se esmerar em crescer na habilidade de usá-la, você verá o seu futuro sendo delineado, não somente o seu, mas da sua família biológica, família da fé, pessoas ao teu redor, sendo influenciadas pelo poder dos céus, pelo poder de Deus. Creia nisso, porque a palavra do Senhor, Provérbios 18, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la. Quem gosta de falar aqui, diga eu. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você vai comer do fruto daquilo que sai da sua boca. Se forem palavras boas, ou você é absolvido, e aí aquela palavra que acabamos de declarar, ela vale, ela se torna validada na nossa vida. Nenhuma condenação há para os que estão escritos em Jesus. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece, porque os versículos anteriores falam que nós podemos passar por coisa boa e coisa ruim, situação boa ou tribulação. Somos fortalecidos no Senhor. E assim vai. Então a palavra começa a valer na nossa vida. Então ela precisa ser declarada, tanto em relação às pessoas, palavras abençoadas, palavras que edificam, como diz em Tiago. Como é que pode sair da nossa boca bênção e maldição? Tem que sair bênção. Que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, também diz a palavra. Então, existe uma arma aí na sua boca, que ela promove um efeito espiritual, e os anjos se movem em função das palavras emitidas de você, sobre o teu ambiente. Eclesiastes 10, 20 diz assim, Eclesiastes, palavras do sábio, 10, 20 diz assim: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto, visualize o contexto, nem mesmo em seu quarto onde ninguém está vendo, amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disse. As palavras que saem de você, elas são lançadas como sementes no mundo espiritual. E elas fazem o efeito do reino dos céus, se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus, ou elas fazem o efeito do reino das trevas, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante comer a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa te lembrar, porque é uma das funções dele. Principalmente nesses momentos mais difíceis, nos momentos de decisão, que você possa se manter sóbrio, cheio do Espírito, para usar bem essa arma da palavra certa, fazer um excelente uso desse poder da escolha das tuas palavras, para que o seu futuro e das pessoas que te acompanham possa ser definido pelo melhor caminho. Amém? Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você encha o teu coração da palavra. Encha o teu coração de Jesus. Encha o teu coração da presença de Deus. Deixa lá o versículo, Bruninha, pois a boca fala do que está cheio o coração. Bem fixado, ali de Mateus 12. Que a partir de hoje, você tome uma posição de abrir o seu coração para encher mais ele da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com a família da fé.
para que o teu coração esteja cheio lá na tua casa, ouça mais louvores. Eu vejo irmãos sendo contaminados pelo secularismo, aos pouquinhos vai entrando, porque o ouvido não está consagrado, o coração vai se enchendo de outras coisas, e o coração não fica cheio da presença de Deus. Escolha se consagrar para Deus, encher teu coração da presença dEle, da palavra, louvores, gratidão. Escolha declarar bênçãos, declarar a palavra, emitir louvores, gratidão. Se o teu coração estiver cheio da presença de Deus, quando na hora da música é feito como foi feito hoje aqui, na hora que fala de fazer um louvor espontâneo, vai ser todo mundo falando muitas palavras que jorram do coração em direção a Deus. Não fica dependente da letra da música. E esse é o maior desejo de Deus para nós. Que possam sair louvores, ações de graças, gratidão, genuínos do seu coração. E aí eu pergunto para você, você consegue? Faz esse teste em casa. Pega o cronômetro. Eu já fiz isso uma vez. E vê lá quanto tempo você consegue adorar, louvar a Deus com as suas palavras, só com as suas palavras, sem música, sem nada. Bota no cronômetro e começa a adorar a Deus. Quando as palavras acabarem, daí você desliga. Aí você vê quanto tempo deu. Vai dar 1 hora, amém? Profeticamente, em nome de Jesus, 2 mais. Tá bom? Esse é um teste. É uma avaliação. Faça isso, já fiz isso. É bom demais. No começo é ruim. Mas depois passa a ser bom porque você começa a treinar. Você começa a trazer à memória aquilo que traz esperança. Você começa a declarar. Aí quando você começa, aí começa a jorrar. Parece que você bate na porta com força quando você faz esse esforço de começar a falar. E aí a porta começa a abrir. Aí o Espírito Santo começa a lembrar. Começa a lembrar daquele dia que ele te livrou. Daquele dia que ele te encontrou. Começa a te lembrar de outras coisas. E aí aquela gratidão invade o teu coração. Você começa a falar. E aí as lágrimas vêm nos olhos. E aí você começa a glorificar ele. E o Espírito Santo começa a falar. E você nem sabe de onde está vindo aquilo. Não é da sua cabeça. Vem do Espírito. São experiências pessoais que Deus quer te proporcionar. Amém? Para que você saia da normalidade. Use bem esse poder da escolha das suas palavras. Use bem o poder da escolha sobre o que você deve pensar das pessoas. São esses 2 aspectos que nós vamos ficar aqui hoje. E vamos entrar em outros 2 mais profundos ainda na semana que vem. Para quê? Para que possamos começar nessa semana, em nome de Jesus, a não deixar com que os pensamentos ruins sobre as pessoas venham prevalecer. Sempre venhamos pensar o melhor. Não é bem aquilo que a pessoa está querendo. Não fiz aquela brincadeira por mal. Não, ela não está daquele jeito porque... Não é isso. Em nome de Jesus. Porque a medida que você usar será usada para você. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai usar as melhores medidas. Diga, eu vou... Em nome de Jesus, procurar usar as melhores medidas para tirar conclusões sobre as pessoas. Em nome de Jesus, eu entendo que eu não sou Deus e eu não sei o que está no coração das pessoas. Eu não sei o que elas estão pensando. Então, por causa disso, eu não vou julgá-las. Da minha perspectiva, vou entregar a Deus e escolho pensar o melhor. Amém? O pessoal da música pode vir. Vou pedir para você ficar de pé para nós orarmos agora. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma oração aqui bem específica sobre esses 2 aspectos. Nós vamos fazer uma limpeza aqui agora. Feche os seus olhos um pouquinho. E eu sei que o Espírito Santo já ministrou algumas coisas com relação a algumas situações que aconteceram. E a vontade de Deus para você aqui nesse momento é justamente isso. É agora passar a régua, eliminar esse efeito ruim agora, em nome de Jesus.
tomando uma decisão de se arrepender do seu erro, de entregar isso a Deus, de decidir fazer diferente, dizendo para Deus: Senhor, realmente em alguns momentos eu não fiz a escolha certa, não usei bem esse poder da escolha que o Senhor me deu com relação a algumas situações, algumas pessoas, e também, Senhor, me perdoa porque em alguns momentos as palavras que saíram da minha boca não foram palavras de vida. Mas eu entendo hoje que há um poder sobre a vida e a morte nas palavras que eu emito, e que as palavras que saem da minha boca, elas são armas espirituais, e o mundo espiritual se move na medida das palavras que saem da minha boca. E em nome de Jesus, eu abro o meu coração para Ti nessa noite, Senhor, porque eu quero viver nessa dimensão de vida, na dimensão de vida, usando bem o poder da escolha sobre as palavras, sobre o que pensar das pessoas, na medida certa, da forma certa, que não saia da minha boca qualquer palavra errada, torpe, que saiam palavras de bênção e não de maldição, que saiam palavras que promovam vida, que saiam palavras que ligam a terra e o céu, que sejam emitidas palavras de fé, palavras conforme o manual da vida, palavras que quando são declaradas fazem efeito no mundo espiritual e no mundo físico, ainda que eu não esteja vendo já o resultado, mas eu creio na Tua palavra. Por isso, nessa noite, eu me entrego a Ti, Senhor, eu abro meu coração a Ti, eu Te peço perdão, Senhor, por escolhas erradas, pensamentos que me deixei levar, que me deixei influenciar. Me perdoa, Senhor, pelas escolhas erradas sobre as palavras, murmurações que tenha feito, palavras negativas com relação a mim mesmo, palavras depreciativas com relação a mim mesmo. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor não me vê assim, e eu reconheço o meu pecado nessa noite. Repita comigo: em nome de Jesus, eu decido nessa noite viver esse poder da escolha sobre as palavras, da escolha sobre o que pensar das pessoas, na melhor medida. Em nome de Jesus, eu reconheço o meu pecado. Eu declaro anuladas, em nome de Jesus, todas as palavras contrárias à vontade de Deus. Eu declaro, em nome de Jesus, anulados todos os pensamentos contrários à vontade do Espírito. Em nome de Jesus, eu decido usar esse poder da escolha da melhor forma, na direção do Espírito Santo. Eu decido, em nome de Jesus, encher o meu coração das coisas do céu. Eu decido que a minha boca vai passar a falar coisas boas, coisas do céu, porque delas o meu coração estará cheio. Em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida toda força contrária, toda influência da minha alma ou das pessoas ao redor que tentam me levar a fazer o contrário. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, e declaro que sobre a minha vida reina o Espírito Santo, reina Jesus, e que esses ensinamentos desta noite encontrarão lugar na minha vida e através da minha vida
Eu declaro, em nome de Jesus, que o que for pedido será dado, o que será buscado será encontrado, e aquilo a que for batido, a porta será aberta, porque o meu Pai Celestial, Ele é bom, e Ele quer dar boas coisas a todos nós. Nós declaramos, em nome de Jesus, como filhos e filhas de Deus, como família nesse lugar, que o Senhor Jesus, a sua presença, a sua pessoa, os seus pensamentos e as suas palavras vão reinar em nós. Declare: vão reinar em nós. Com força, vão reinar em nós. Em nome de Jesus, declare comigo: aquele que pedir, será dado. Declare a palavra: aquele que buscar, encontrará. Aquele que bater, a porta será aberta. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que eu quero que façam para mim, vai ser dessa forma que eu vou fazer para todas as pessoas. Eu declaro que Jesus habita em mim. Amém, aleluia!